Muito boa noite, nossa saudação a todos. Estamos iniciando o nosso painel de hoje. Em nome de Sicredi, traga a sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Estamos falando de Unimed Erechim. Bom, nós continuamos, como todo mundo, né, convivendo com essa tragédia mundial aí, que é a questão da pandemia do Covid-19. Eu estou na fila aquela sou partidário da questão dos que acreditam em uma solução definitiva quando da vacina, né? Enquanto não aparecer isso, o resto de falatório aí, de pesquisas, tem isso, aquilo, não sei o que, serve, já deu. Bom, nós vamos falar hoje sobre religião, sobre fé, sobre crença, sobre coisas a ver com essa área, que de repente também podemos incluir, nós vamos tocar na pandemia também, e para tanto nós estamos recebendo aqui um apresentador, alguém que é do convívio semanal aqui da TV Erechim, o pastor da igreja O Brasil para Cristo, o pastor Edgar Radeski. Para mim é uma alegria poder receber aqui no painel o pastor Edgar, e seja bem-vindo. Sinta-se mais uma vez em casa, porque quando não estou, o senhor está aqui na nossa casa. Vamos conversar um pouquinho a respeito de tudo um pouco. Boa noite. Obrigado, Odi. É uma satisfação muito grande estar aqui participando desse programa que eu também prestigio muito e que nós possamos contribuir com alguns assuntos, né, que os nossos amigos, que a sociedade erechinense possa também estar conosco nesse momento. Não do ponto de vista, eu não estou perguntando ao pastor, como é que o cidadão Edgar está convivendo com a pandemia e tal? Se reinventando, né, a cada dia, a cada semana, diante dos obstáculos que vão surgindo, reinventando dentro dessas imposições que estão acontecendo e que várias que eu não concordo, outras que obedeço, mas eu vejo que estou superando, que estou vencendo, que estou me adequando e acredito que todos aqueles que conseguirem entender esse momento, né, de que nós precisamos entrar num novo ritmo, as coisas andarão melhor de uma forma mais eficiente. Bom, vamos falar então da Igreja O Brasil para Cristo. Gostaria que o senhor ficasse à vontade para dar uma historiada, assim, porque a gente tem inúmeras denominações religiosas e que o senhor ficasse à vontade para explicar um pouquinho a história da igreja. Certo. Eu faço parte, sou pastor na Igreja O Brasil para Cristo. É uma igreja pentecostal, Odi. É uma igreja pentecostal no sentido de que é uma igreja fervorosa quanto aos dons espirituais que a Bíblia menciona. Uma igreja bíblica, porque é uma igreja centrada, fundamentada completamente na Bíblia Sagrada, livro dos livros. E esta igreja, ela está no Brasil há 64 anos. Ela foi fundada pelo missionário Manuel de Melo e desde o início, os primórdios, as atividades dessa igreja, milhares de pessoas foram alcançadas. Lá na fundação, no começo, Deus usou esse pastor, esse missionário, de uma forma muito impactante e eu diria bíblica, porque a Bíblia nos remete a vivermos uma fé que não está presa lá na antiguidade. Uma fé que não aconteceu somente lá na época de Abraão, quando ele vai oferecer o seu filho, imolar sobre um sacrifício. Não somente uma fé na época que Jesus estava, né, fisicamente aqui na terra com seus discípulos, mas uma fé que vem até hoje. Uma fé que nos leva a crermos e a conquistarmos uma
uma vida diferente, uma vida abençoada. E esse missionário Manuel de Melo, ele foi muito usado por Deus na pregação, no ensino das verdades cristãs, que isso é a pregação do Evangelho, no nosso entender. E a história conta de que, conjuntamente com a pregação do Evangelho, muitos sinais, milagres e maravilhas aconteciam através dele. E tem vários registros históricos, vídeos, né? Através do fundador. Através do fundador, Manuel de Melo, e também o reverendo Olavo Nunes, que é um gaúcho. O que essas pessoas eram? Elas eram extremamente religiosas? O que faz com que uma pessoa, digamos, eu sei que cada um é um, né? Sim, mas o que pode levar, na sua ideia, alguém a dizer, olha, eu vou criar uma igreja? Certo. O primeiro fato é quando nós entendemos um encontro com Deus. Isso já está muito difundido e até muito comum. Olha, a pessoa se encontrou com Deus. Nós, quando pregamos o Evangelho, entendemos que um homem, uma mulher, um jovem, quando se encontra com Deus, ali tem início a uma nova vida. Quem sabe uma pessoa que estava com o casamento completamente destruído e com esse encontro com Deus, começa então a desfrutar de um casamento feliz. Isso aconteceu na vida do missionário Manuel de Melo e também de Olavo Nunes, os dois, né, homens que foram os fundamentos da igreja. O que levou eles a começar a fundar uma igreja foi justamente um direcionamento de Deus, uma orientação de Deus. Como é algo muito particular, individual para cada ser humano. Mas ele conta em sua história, os relatos, que ele sentiu muito forte da parte de Deus de começar pelo Brasil um trabalho de avivamento, em que a fé das pessoas pudesse verdadeiramente ser mais fervorosa. E com isso, com as pregações que ele fazia, ele sentiu de sair das quatro paredes. E algo que eu particularmente também acho isso muito importante, porque a igreja verdadeira não é um prédio físico. A igreja verdadeira são pessoas que entendem, que se encontram com Deus e que se levantam para fazer a diferença. Então o missionário Manuel de Melo começa a fazer algo que então, lá, há tantas décadas atrás, era uma verdadeira loucura. Simplesmente ele ia com multidões para as praças, para os estádios, que lotavam. Isso começou a tomar a mídia. Isso começou aonde? Em São Paulo? Isso começou em São Paulo. Foi o primeiro líder evangélico que lotou o Vale do Anhangabaú. E vários estádios pelo Brasil. Mas o que eu quero destacar, Odi, é que a pregação acontecia e pessoas com doenças incuráveis, paralíticos, cegos, surdos, pessoas com problemas sérios de saúde eram curados, como na época dos discípulos, como a gente lê na Bíblia, nos evangelhos, que aconteciam, pessoas oprimidas por espíritos maus, demônios, e tudo isso levou o nome da igreja, então, lá na década de 60, a ter uma relevância muito grande. Tanto é que, através do missionário Manuel de Melo, depois despertou R.R. Soares, que hoje tem, né, muitas igrejas no Brasil e no mundo, e também Edir Macedo. Vieram depois. E se inspiraram, se motivaram no movimento que o missionário Manuel de Melo, da Igreja Brasil para Cristo, estava desenvolvendo no Brasil. Uhum. Como é que é a organização estrutural da igreja? Lá, aqui em Erechim nós temos, como é que se chama aqui? Aqui em Erechim, nós estamos há apenas 16 anos. Então, a Igreja Brasil para Cristo existe há 64 anos no Brasil e aqui em Erechim há 16 anos apenas.
Ela está em todas as esferas, né, todos os estados do Brasil, e ela é composta através de um pastor presidente, uma diretoria e os membros que a integram. Esta igreja, então, ela está subordinada a uma convenção estadual. E as convenções estaduais a um Conselho Nacional, que tem sede em São Paulo, e esse Conselho Nacional, ele é administrado e supervisionado por um Conselho Superior de Pastores que já têm uma trajetória, né, ilibada de vida, de pregação, né, que sustenta essa estrutura em termos de hierarquia. Mas a igreja, digamos que existe em Erechim, o Brasil para Cristo, ela está ligada à denominação igual em Porto Alegre? Em Canoas, no caso, em Canoas. É a sede, tá. A sede estadual. Mas em outras cidades do estado também existe? Todas as igrejas, o Brasil para Cristo, digamos, do Rio Grande do Sul, sim, elas estão ligadas a esta convenção que tem sede em Canoas. Que por sua vez está ligada com São Paulo. Exatamente. Então é como um todo, né? Uhum. Tem que lhe perguntar como é que essa igreja se mantém. É importante isso. A igreja se mantém única e exclusivamente através de uma vida comunitária, né, da cooperação de seus membros. Então, toda e qualquer pessoa que participa da igreja, ela tem liberdade para usufruir, né, do convívio, de tudo aquilo que acontece na igreja. Ninguém é obrigado a dar nenhum tipo de contribuição. As pessoas fazem espontaneamente e o sustento em cada igreja, em cada cidade, é com os membros, como uma família. Uma família que se mantém, uma família tem o casal e, né, os filhos, é aquela família que se mantém. Da mesma forma, nós aqui em Erechim. Por exemplo, nós aqui em Erechim, nós não temos um templo próprio. Nós estamos num lugar, né, num templo, num local que é alugado. Nós já temos um terreno, temos também uma outra chácara, né, mas um templo próprio não temos. E não há uma corrida desenfreada, uma preocupação, né, de ter, porque a igreja, entendemos que são as pessoas. Quando as pessoas estão bem, sendo nutridas, alimentadas com aquilo que a igreja se propõe, ela está cumprindo com o seu papel. Vocês têm cultos quantas vezes por semana? É uma vez por semana? Ou como é que nos dê uma panorâmica sobre isso? Nós temos vários encontros, reuniões. Nós temos todas as quintas. Culto é um termo exagerado? Não. É um termo bíblico. Tá. Tanto é que... O senhor referiu encontros, reuniões? Exato, porque o culto seria a missa para a Igreja Católica. Tanto é que a Igreja Católica, até por volta do ano 800, também usava o termo culto. E depois adotaram o nome missa. Então, o nosso culto, nós sempre salientamos que é um culto a Deus. O culto nunca é feito para as pessoas. Quando nos reunimos, então temos nas quintas à noite, 20 horas, sábados à noite tem um encontro para jovens, também 20 horas, e aos domingos temos 2 cultos, às 18 horas e às 19h30. Também temos, às terças-feiras, culto de oração. É um culto onde são 2 horas em que a igreja está aberta para a pessoa ir lá e somente orar. Ela não vai ouvir nenhuma mensagem, ela não vai cantar nem um hino, ela vai lá para orar. Então, agora, desculpa a minha ignorância nesse termo. Ora o quê? Por exemplo, eu sou católico. Certo. Não é? Por exemplo, normalmente vou rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, enfim. Certo. Né? Quais são as orações São semelhantes? Certo. São iguais? Não, elas são bem diferentes. Bem diferentes. Porque, na verdade, o católico e o evangélico
tem muitas semelhanças, mas também muitas diferenças. E essa que tu levantaste, quanto à oração, quando se reza uma Ave Maria, eu fico pensando o que se passa na mente, no coração da pessoa. Isso muda muito de pessoa para pessoa. E nós evangélicos, e o que acontece na igreja onde eu presido, a pessoa fala com Deus. Então, o católico pensa que se ele está com uma dor de cabeça, ele vai rezar uma Ave Maria, Pai Nosso, com a intenção de que aquela dor de cabeça seja curada. Nós, evangélicos, como que fazemos na prática? A pessoa vai lá na igreja ou na sua casa, vai dizer: Deus, me ajuda, Senhor, cura essa dor de cabeça, tira essa dor de cabeça. Então, as orações, elas são uma conversa com Deus. Mas essas, digamos, entre aspas, conversas com Deus, são mais ou menos iguais dentro de todas as igrejas evangélicas, ou também aí há uma divisão, uma segmentação? Não, elas são praticamente iguais em sua metodologia. O que muda hoje, quando eu falei no início que a Igreja Brasil para Cristo é uma igreja pentecostal, seria uma igreja mais barulhenta. Em que sentido? Nós temos igrejas tradicionais. Nós temos, por exemplo, aqui em Erechim mesmo, igrejas da linha batista. Então, é uma igreja mais quieta. É uma igreja que, no momento da oração, então o líder ou o pastor designa alguém que vai fazer uma oração, e aquela pessoa faz a oração, e todos os demais ouvem e concordam ou não com aquela oração. Digamos, se aquela pessoa fizer uma oração pelo prefeito, pelo presidente, enfim, por alguém que precisa, e todos concordam dizendo um amém, usando palavras bíblicas, graças a Deus ou aleluia, termos bíblicos. Já uma igreja pentecostal, uma igreja como a que eu presido, é uma igreja em que no momento da oração é o maior impacto. Você como católico, por quê? Porque vai dar um vucu-vucu. Imagina o seguinte hoje, eu vou estar, quem sabe, agradecendo a Deus pela minha família. Deus, eu te agradeço pela minha esposa, pela minha filha, enfim, pelo sustento. Aqui do meu lado tem uma outra pessoa que está pedindo a cura. Sim, mas se rezam conjuntamente, cada um reza o que cada quer. Um faz a sua oração. E daí, então, isso dá aquele burburinho, dá aquele... Deixa eu brincar um pouquinho Sim. aqui. Pô, não quero infundir a cabeça do pobre Deus... Aí, com todo perdão, né? Exato. Como é que vai captar tudo isso? Aí eu remeteria esse seu levante como acontecia na Bíblia. Na Bíblia, todos os momentos de oração eram assim, onde cada pessoa se dirigindo a Deus e apresentando ou a sua gratidão ou o seu pedido no mesmo momento. Tanto é que quando... E, obviamente em voz alta. Em voz alta, exatamente. Até que vamos trazer, só para mencionar, quando os discípulos estavam reunidos lá no cenáculo, eles estavam orando, cada um fazendo a sua oração, e aí houve a descida do Espírito Santo, que se fala no Pentecostes, e aqueles homens, então, que lá estavam, em torno de 120 pessoas vindas de diversos países, e eles estavam ali falando a mesma língua enquanto oravam naturalmente. Quando desceu o Espírito Santo, eles estavam falando em novas línguas. E aquilo fez um levante que todas as pessoas que estavam próximas foram lá. O que está acontecendo? Será que essa gente aí está bêbada? Né? Agora é essa hora da manhã? Mas não. Estava acontecendo ali um encontro com Deus, o que nós levantamos no início da nossa exposição. Então nós temos esses encontros, esses cultos na igreja. Nós temos a terça-feira à noite o que chamamos de cursão maturidade. É um cursão que ele nunca para. É um estudo teológico para crianças, jovens, adultos, casados, solteiros, que leva à maturidade espiritual. Então ali
nós aprendemos, por exemplo, hoje, que, biblicamente, nós somos um espírito. Cada ser humano é um espírito que tem uma alma, que é a sede das emoções, o seu intelecto, como ela entende, como ela compreende as coisas, e que habita num corpo. Isso biblicamente. Então, a pessoa vai aprendendo e eu consigo perceber assim nitidamente a mudança e o avanço de qualquer pessoa quando passa assim 2, 3, 4 meses, à medida em que ela vai conhecendo a palavra de Deus, o estudo bíblico, ela começa a ver a vida com outros olhos e a desfrutar de uma vida melhor, uma vida melhor com Deus. Também quero destacar que em nossa igreja, nas áreas que envolvem a área social, nós temos aula de música gratuita, nós damos aula de 11 instrumentos musicais. Nós temos uma orquestra, hoje é pequena, em torno de 25 músicos, que envolve todos os naipes de uma orquestra. Violino, violoncelo, clarinetas, trombones, sax. Então, o aprendizado da música acaba envolvendo ou um filho, alguém da família, numa atividade saudável. E essa pessoa começa então a aprender a música e também já vai fazendo amizade com outras pessoas e já vai aprendendo também as coisas de Deus e a viver uma vida melhor. Temos uma outra equipe que nós chamamos de mão na massa. Uma equipe que, literalmente põe a mão na massa fazendo pães, preparando alimentos para famílias carentes. Isso acontece toda semana. Então, são sempre um trabalho voluntário. Então, essa equipe se reúne, são várias equipes, nós temos 4 equipes no momento. Cada semana uma equipe que produzem esses pães e os pães são levados para as famílias que verdadeiramente precisam receber um alimento. Também nós temos sempre no primeiro domingo de cada mês o que nós chamamos da Santa Ceia, que é a Eucaristia, enfim, do católico. Então, nesse culto, toda a comunidade leva um alimento não perecível, alguns materiais de higiene, e esses materiais, então, são entregues para famílias carentes. Nós estamos conversando hoje aqui com Edgar Radeski, que é o pastor aqui de Erechim, da Igreja O Brasil para Cristo. Depois, no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre o Conselho de Pastores em Erechim, do qual o Edgar é o pastor, é o presidente. Nós já voltamos. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano.
Unimed. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Hoje o nosso, vou chamar de interlocutor, não é entrevistado aqui, o Edgar Radeski, que é o pastor, chama de o Edgar, o pastor Edgar, da Igreja O Brasil para Cristo. Bom, vamos falar um pouquinho ainda sobre aquele negócio que o senhor disse que todo mundo reza ao mesmo tempo e tal, né? Sim. Isso é no momento da oração, mas deve haver, imagino eu, e eu tenho que lhe perguntar então, para não ficar essa ideia de que não, lá abre a porta e cada um sai rezando o que pensa. Deve haver uma pregação, digamos assim, deve ter uma palavra do pastor. Com certeza. As orações, elas são conduzidas para alguns motivos. Em todos os cultos, nós oramos por motivos... Sim, ordenamento. Exato. Então, digamos, num culto, nós pedimos, olha, irmãos, nós vamos orar agora pelas autoridades da nossa nação, para que eles tenham sabedoria, coerência, para que deixem de ser corruptos aqueles que são, né? Nesse sentido. Então, é apresentado um motivo, mas cada um vai pedir do seu jeito. Eu penso que uma pessoa, um homem inteligente como hoje, com certeza vai ter uma eloquência, uma argumentação para Deus. Uma outra pessoa com uma menor capacidade intelectual vai fazer a oração do seu jeito, mas não vai deixar de ser abençoada. E algo que uma pessoa que frequenta uma igreja evangélica vai ouvir muito é que tudo, absolutamente tudo é feito em nome de Jesus. Uma oração é feita em nome de Jesus. Fundamentado em quê? Quando Cristo disse, olha, tudo que vocês pedirem a mim, ao Pai, em meu nome, eu farei. Então tem centenas de citações bíblicas que remetem os cristãos a fazerem as coisas em nome de Jesus. Então, quando nós vamos fazer uma alimentação, se eu chego num restaurante, se eu chego em qualquer lugar, quando eu vou fazer uma refeição, eu faço uma breve oração, em nome de Jesus. Se uma pessoa envia um pedido, uma mensagem para alguém ser curado, alguém da sua família que está com câncer, eu faço essa oração pedindo pela cura daquele câncer em nome de Jesus, porque eu, ser humano, não tenho poder para curar, mas a Bíblia diz que o nome de Jesus nos dá esse poder para alcançarmos. Os fundamentos básicos, então, são a Bíblia, Jesus e Deus. Certo. Nós cremos num Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos na inspiração verbal e plena da Bíblia. Então, tudo que nós fazemos dentro da igreja evangélica tem o completo respaldo da Bíblia. Completo. A Bíblia diz lá que quando nós louvamos a Deus, devemos aplaudir. Nós aplaudimos. Tem uma canção lá e é aplaudido, porque a Bíblia diz que é para aplaudir. A Bíblia diz que é para perdoar. Tocar num assunto, né, que é bem complicado. O que as pessoas comentam sem um conhecimento bíblico, um conhecimento de Deus? Espera aí. Se eu estou encrencado com alguém, quando acalmar, baixar a poeira, quando eu me sentir melhor, eu vou perdoar. Esse não é o perdão bíblico. Porque Cristo ensinou que o perdão começa na oração. E nós orientamos as pessoas assim. Então, quando alguém está brigado, atritado com alguém, nós orientamos esta pessoa. Olha, você está chateado, na verdade a pessoa quer estrangular aquela pessoa que houve o atrito. Vá para o teu quarto e apresenta essa situação a Deus. Quer dizer, comece a perdoar na oração. E como tem trazido resultados hoje. Então, a pessoa, em suas orações, ela apresenta aquela pessoa, aquela situação. Interessante. Passa um tempinho, ou até um tempo mais demorado, mas acontece o perdão e a restauração dos relacionamentos. Isso envolvendo relacionamento entre pais e filhos, casamento, amigos, e aí... O senhor é muito procurado, digamos, muito requisitado, no sentido assim de, até pela vivência
maior, entende? Por pessoas que estão ligadas não só à igreja, mas para aconselhamentos, enfim, de ordem pessoal, de casa, de doença, de relacionamentos especialmente. Todos os dias, hoje. Todos os dias. Aconselhamento para casais, com a crise conjugal, que hoje cresceu ainda mais. Crises e problemas, agravamentos entre o relacionamento entre pais e filhos. Sim. O agravamento entre amigos, empresários, problemas nas empresas. Então, temos sido procurados para poder levar uma palavra, não uma palestra motivacional. Né? A minha formação, eu sou bacharel em Ciências Contábeis, fiz 4 anos de Teologia, agora estou fazendo um mestrado, né, em Teologia, mas quando sou procurado, não vou abordar nada motivacional meu, mas oriundo das Escrituras. E a satisfação, ela é muito grande quando eu vejo os resultados. Desde pessoas, para ter uma ideia, Odi, nós estamos gravando hoje e há 2, 3 dias atrás eu estive aconselhando um casal onde a esposa tentou tirar a própria vida. De uma maneira assim, muito cruel. E houve condições de mudar isso. Então, é um trabalho que tem momentos que o pastor é o psicólogo, é o médico, é o orientador, é o apaziguador. Então, faz parte, né, da função da atividade pastoral. Como é que os frequentadores, digamos assim, não sei como é que eu vou dizer, os simpatizantes, os membros, muito obrigado, os membros exercem a sua espiritualidade, a sua crença, enfim, fora da igreja, em casa, vamos supor. Certo. Sai de lá, terminou tudo, passa a chave e vai embora, ou aquilo vai junto com eles e como é que é? Muito boa pergunta. Nós orientamos, premissa nossa, orientar as pessoas para que justamente elas vivam fora da igreja aquilo que é para viver. Porque dentro da igreja, hoje, vamos falar, é todo mundo com auréola, né? Ah, sim. Todo mundo lindinho, até os corruptos estão lá, né? São capazes de ler até parte da liturgia, né? E está tudo muito lindo, mas fora das 4 paredes que nós orientamos para que as pessoas vivam o cristianismo. Porque o que é ser cristão? Muitos não param nem para falar sobre isso. Ah, eu sou cristão, mas espera aí. Somos cristãos porque seguimos os ensinos de Cristo. Então, nós ensinamos para que as pessoas em casa façam orações. Então, os membros da nossa igreja criaram um bom costume. Por exemplo, antes de deitar, dobra os joelhos e agradece a Deus pelo dia que viveu. Quando levanta pela manhã, então antes de ir para o trabalho, para as suas atividades, dobra os seus joelhos. Mas por que dobrar os joelhos? É possível a pessoa orar em pé, não importa a posição física. Mas quando dobramos os joelhos, é algo que atua de uma maneira muito profunda no sentimento e no intelecto, na alma da pessoa. Peraí, eu estou me humilhando, me encurvando. Eu estou consciente que tem um Deus que tudo vê e que Ele tem poder para me abençoar no decorrer desse dia. Então nós orientamos os membros para isso. Também orientamos para que os membros leiam todos os dias, pelo menos um pedaço, um trecho da Bíblia. Porque a leitura da Bíblia entendemos ser o alimento para a alma. Então, assim como nós alimentamos o nosso corpo com os alimentos físicos, a nossa alma ela só é alimentada quando em contato com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Pastor, eu vou lhe fazer uma pergunta, não sei se é constrangedora ou é meio complicada, mas assim, ela acho que permeia, eu acho que ela tem vida própria nas mais diferentes denominações. Né? Por mais crença que a gente às vezes tenha, ou mais fé, diante de uma tragédia pessoal, familiar, né? Às vezes
surge até a própria revolta. Mas por que Deus deixou acontecer isso? Por que Deus permitiu que acontecesse aquilo? Por que, né? E depois a gente acaba vendo que o tempo acaba se encarregando enfim. Que palavra o senhor tem para falar a respeito disso? A respeito disso, Odi, eu digo que... E peço até desculpa se a pergunta é muito forte. Não, que é isso, não, de forma nenhuma. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que o ser humano semear, isso também ceifará. Eu confesso para ti, Odi, que na minha experiência de vida, eu nasci aqui em Erechim, hoje eu tenho 51 anos, então o meu conhecimento bíblico e a minha experiência com Deus, para você ter uma ideia, eu usava óculos, assim como você. E numa das pregações que eu estava pregando sobre como Jesus curou o cego Bartimeu, eu me emocionei num momento e saltou uma lágrima na lente do óculos, eu tirei. Eu continuei transmitindo, né, a mensagem, terminou a transmissão, eu fiz uma oração, como sempre é feito, né, nos cultos. E quando eu retorno à tribuna, então estava ali a Bíblia e o óculos. Então, eu olho e a partir daquele momento, isso já fazem uns 10 anos, eu enxergo perfeitamente bem uma cura que Deus operou, uma cura física. Agora, nesse aspecto que levantaste, quando acontecem tragédias, situações inexplicáveis, a Bíblia diz que tem coisas que Deus nos revela e tem outras que são ocultas e que pertencem a Ele. Tem coisas que não adianta nós procurarmos uma explicação porque Deus não quer que a gente saiba. Por exemplo, nasce uma criança cheia de problemas, sim, e tal, né? Sim. Quer dizer, aí começa aquele negócio, mas por quê? Sabe, por que esse? Por que não aquele? Quando Jesus chega em Jerusalém, o Evangelho de João diz que os discípulos olharam para um homem cego. E eles já sabiam que a história daquele homem é que ele era cego de nascença. E os discípulos indagam: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? E Cristo responde assim: nem ele nem seus pais, mas ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Então, o Deus que nós cremos, o Deus dos cristãos, é um Deus que conhece todas as coisas e sabe como conduzir a nossa vida. E eu tenho falado em minhas pregações, e é assim que eu creio, o primeiro contato do ser humano com Deus é através da palavra, de uma pregação. Quando você, Odi, vai lá para a igreja, você é católico, vai lá ouvir um sermão de um padre, naquele momento é Deus que está falando, transmitindo uma mensagem para o teu coração. E se Deus está transmitindo, vamos imaginar uma hipótese, Deus dizendo que não é para mentir. Você tem a opção, a escolha de parar de mentir, de organizar a sua vida, de melhorar alguns pontos, ou continuar mentindo. E biblicamente está bem claro de que quando nós somos orientados por Deus a mudar algum aspecto da nossa e não mudamos, vai ter uma consequência. Então, respondendo mais especificamente a pergunta, quando coisas erradas, ruins acontecem, houve sim um semear ali atrás, quem sabe não da própria pessoa, dos pais, dos avós. Mas de que forma isso? Porque desde lá de trás, da lei de Moisés, quando Deus deu a lei, está escrito na Bíblia Sagrada de que a maldição... Será que nós não podemos entender uma coisa dessa, como você mencionou? Teria a ver alguma coisa com o espiritismo, isso? Sim. Sim, é uma área que... Né? Sim, mas, para concluir isso, é uma maldição. Porque como é que você vai receber ou viver um tempo desse, uma situação tão complicada, e vai ter isso como uma bênção? Entende? Uhum. Então, quando o ser humano é deparado com uma situação dessa, é Deus falando de uma forma que ele vai entender, de uma forma que ele vai compreender o momento difícil que ele está vivendo. Já uma pessoa que tem fé, porque quando falamos em fé,
Fé é um fundamento das coisas que você espera e a prova daquilo que você não está vendo. Quando falamos em fé, a única maneira de ter fé, Odi, é através da fonte da Bíblia Sagrada. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão tendo fé no positivismo, em tantas situações que não é ser cristão, como tocaste no aspecto do espiritismo. Um espírita não é um cristão. E eu me deparo com isso porque eu fico imaginando quantas pessoas estão agora nos acompanhando nesse programa, que é tão prestigiado, e quantos conhecem a ti e a mim. E eu lhe digo, Odi, posso falar de camarote, de pessoas que hoje, a pessoa diz que é evangélica, a pessoa diz que é católica, isso é ser cristão. Mas ele está lá no centro espírita. E ser espírita não é ser cristão. Por quê? Eu vou trazer bem resumidamente algo que, quem sabe, esclareça. Ser cristão é crer naquilo que Cristo diz para a gente crer. E ser cristão, nós entendemos que no momento que a gente morre, o corpo é velado, sepultado, agora com menos tempo ainda, e o espírito volta a Deus para uma prestação de contas, em cima daquilo que você escolheu aqui nessa vida. 50, 80, 100 anos, nós aqui fazemos escolha. Quando a pessoa vai no centro espírita, ela está crendo em quê? Na Bíblia? Até tem a Bíblia aberta lá, mas não. São os ensinos segundo Allan Kardec. E os ensinos segundo Allan Kardec confrontam, não em partes, diretamente o cristianismo. Por quê? Allan Kardec ensina que um problema que a pessoa enfrenta, uma tragédia, é um karma. E que no momento em que a pessoa morrer, então o espírito ele vai para um hospital, e aquele espírito ele pode reencarnar até 7 vezes, aonde vai se purificando, e daí, ok? Então esse é o ensino que o espiritismo passa. E a Bíblia diz completamente ao contrário. A Bíblia diz que Deus nos deu só uma vida, vindo depois disso o juízo. É completamente diferente. Então, quando Cristo veio, nasceu através de Maria, foi morto numa cruz, sepultado e ressuscitou justamente para quem crê, não ter que ficar passando num hospital e se purificando, mas essa pessoa, ela é purificada pela fé que ela tem em Cristo. Não está fazendo uma crítica velada, digamos, ao espiritismo, não, fazendo uma abordagem sobre no que um crê. Exato, as diferenças, exatamente, hoje. Eu tenho muitos amigos que são espíritas, é só uma questão de ideias, né? Porque algumas pessoas, não é a mesma coisa. Sim. Porque no momento em que a pessoa olha para a Bíblia, então, e obedece, ela pode dizer, eu sou cristão. Nós vamos fazer o nosso último intervalo e depois sim nós vamos falar sobre o Conselho de Pastores, que o papo está muito bom, nós já voltamos. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Muito bem, nós estamos de volta aqui para o nosso último bloco aqui, junto com o pastor Edgar Radetzky, da Igreja O Brasil para Cristo. Onde ela está localizada mesmo? Na Rua Sidney Guerra, 915, saída para Gaurama. Ok. Bom, diferença... Não, vamos falar... Daqui a um pouco o programa acaba e eu não falei sobre o Conselho de Pastores em Erechim. Ah, certo. O senhor é o presidente. O Conselho de Pastores é um conselho, uma associação de líderes evangélicos. As principais igrejas evangélicas da nossa cidade fazem parte desse conselho. Através desse conselho, então, nós nos reunimos quase que todas as semanas para orações, abençoando a cidade de Erechim, abençoando as famílias, enfim, as nossas orações a Deus
abençoando de uma forma em geral, intercedendo a Deus dessa questão, né, da pandemia, por pessoas doentes. Através do Conselho de Pastores é organizada a Marcha para Jesus, uma marcha que acontece em vários lugares do mundo. Através do Conselho de Pastores, nós intervimos junto a autoridades, sejam municipais, estaduais ou federais, sobre questões que estejam prejudicando a igreja cristã, como nesse tempo que a gente está vivendo, tivemos vários levantes em que não pode, não é isso, não é bom. Então o Conselho de Pastores é essa união, né, para poder defender interesses comuns. Quais são as principais diferenças, então, entre os evangélicos e os católicos? Assim, entre as denominações, não entre as pessoas? De uma forma, assim, visível. Bom, falamos já, a oração, né? O católico reza Ave Maria, o Pai Nosso. Nós evangélicos também oramos o Pai Nosso, mais esporadicamente, porque entendemos que o Pai Nosso contém ensinamentos de como deve ser a oração. Quando a pessoa diz Pai Nosso que estás no céu, a pessoa primeiro se dirigir conscientemente a Deus, enfim, e pedir as bênçãos que precisa. Diferenças que existem também, a Bíblia é a mesma. A Bíblia que o católico usa, a Bíblia que o evangélico é a mesma Bíblia, é o mesmo conteúdo. Nós não rezamos Ave Maria porque o entendimento da igreja evangélica é que ninguém ainda entrou no céu. Cristo, através da palavra, diz que ninguém subiu ao céu senão de que de lá desceu. Quem que desceu? Cristo. Ele nasceu, foi concebido através do Espírito Santo, através de Maria. Ele cresceu e aos 30 anos Cristo foi batizado. A Igreja Católica até o ano... Mas esse ninguém entrou no céu, se é que tem céu, sim. Isso é uma crença da Igreja ou é Não, é bíblico. É bíblico. A teologia nos leva a isso. Biblicamente, hoje, como nós evangélicos cremos, uma pessoa está aqui, morreu, o corpo é sepultado e o espírito dela vai para um lugar chamado paraíso. Eu tinha uma pergunta, vocês acreditam, se a igreja acredita, em vida após a morte? Vida eterna. Isso aí tudo. Vida eterna ou morte eterna. Nós evangélicos queremos da seguinte forma, toda pessoa que crê em Jesus, por quê? Porque Cristo é o amor de Deus revelado à humanidade. Veio, deu o seu filho. Você daria teu filho? Nós temos uma filha só, eu e a Ana. Eu não daria. Eu diria que morra. Mas Deus nos amou e deu Jesus. Então, todo ser humano que crê em Cristo, é só o fato de crer. Ah, mas eu tenho que dar... Não. Creu em Cristo, ele tem a vida eterna. Quando morrer, ele vai ter acesso, direito à vida eterna. E toda pessoa que rejeita Cristo, quando morrer, terminar essa vida, que temos uma vida só, segundo a Bíblia, ela vai para um lugar chamado Hades, um lugar de tormento. Então, deixa eu pensar um pouquinho. Como é que é o nome? Olha só, biblicamente, uma pessoa que crê em Cristo, vamos dizer, uma pessoa salva, Sim. vai para um lugar chamado paraíso. É um lugar de descanso, um lugar em que a pessoa está aguardando o juízo final. Vamos usar esse termo aqui para nós arredondar. E uma pessoa que rejeitou o amor de Deus, não creu em Cristo e viveu a seu bel prazer, morreu. O corpo foi sepultado. O espírito vai para o Hades, lugar de sofrimento. Não é o inferno, Hades, só um lugar de tormento. E nem o purgatório, ou é o purgatório? Exato, não. E biblicamente não existe purgatório, não tem uma referência. Então, essas pessoas estão... Vamos imaginar, meu avô, meus parentes, seus parentes, que foram pessoas boas, creram em Cristo, estão nesse lugar bom, paraíso, esperando o cumprimento de todas as coisas. Quem morreu perdido está nesse lugar de sofrimento. Quando acontecer o final de tudo, e nós estamos vivendo esse tempo, nós estamos sim no final do mundo, é algo que nós entendemos que estamos bem perto da entrada da grande tribulação, é um período que vai durar 7 anos, onde um reino mundial,
um governo mundial vai reger todo o planeta e podemos ver que tudo está se encaminhando para isso. E cremos que quando passar todos esses cumprimentos, a própria pandemia é um cumprimento do final dos tempos, essas pestes... Isso está na Bíblia? Tudo está na Bíblia. Cristo falou várias vezes, porque os discípulos indagaram, mestre, quando chegar o final dos tempos, o que vai acontecer? E Cristo disse, fiquem atentos, o amor de quase todos vai esfriar. Hoje não tem amor, Odi. As pessoas, olhou meio torto, a pessoa está saindo, né, no braço. Então, o amor das pessoas esfriando, crise entre as nações, terremotos que estão aumentando cada vez mais. Como? Não houve, de certa forma, sempre isso. Mas veja só, sempre houve terremotos, fomes, pestes. Guerras, enfim. Guerras, ódio. Exato. Mas olha só, quando Cristo estava orientando os discípulos, ele disse, chamou as dores de parto. Quer dizer, a intensidade vai aumentar. Então, se nós falarmos em termos de guerra, sempre tivemos guerras. Mas agora, pertinho, 100 e poucos anos, tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, e estamos na iminência de uma terceira. Então, esses sinais, todos eles levam ao entendimento claro de que tudo aquilo que a Bíblia diz foi verdade e acontece até hoje. Mas eu estava falando sobre as diferenças. O católico batiza a criança de bebê. E isso começou só no ano 416. Até então, todos os católicos eram batizados como os evangélicos fazem. Está errado? Nós não estamos aqui para questionar isso. Mas Cristo foi batizado com 30 anos de idade e por isso nós evangélicos batizamos só quando a pessoa já creu, ela está sabendo o que aconteceu. Ela fez aquela escolha. Então, com quantos anos, normalmente? Olha, a partir em torno de 12 anos. Tá. Quer dizer, uma criança que já sabe discernir o que é certo, o que é errado, então ela estaria apta para poder ser batizada nas águas. Uhum. O senhor fez uma visita ao Dom Admir há poucos dias. Sim, agora há poucos dias estivemos... Qual foi a sua impressão? Muito boa. O bispo Dom Admir, uma pessoa incrível, e fui lá para poder conhecer ele pessoalmente, porque ele é uma autoridade de Deus, assim como eu sou, né? Todos nós somos pessoas que têm um propósito. Eu, de um jeito, o bispo, né, do outro, mas uma pessoa maravilhosa que vem para somar aqui em nossa cidade, e foi um momento muito especial que passamos juntos numa tarde. Fala com Cristo quantas vezes por dia? Muitas vezes, não posso dizer 10, 20, porque estou para vir para esse programa para poder participar. Não pela internet, ou por Face, ou por WhatsApp. Não, exato. Por exemplo, Odi, eu estava vindo aqui para poder gravar o programa contigo e eu vinha fazendo, Senhor, abençoa o Odi, abençoa todos aqueles que vão assistir esse programa, sabe? Falando com Deus, agradecendo a Deus dessa forma. Uhum. A igreja, o Brasil para Cristo, né, que tem os seus fundamentos no Espírito Santo, Deus, na Bíblia, em Jesus. Os senhores acreditam, a igreja acredita na volta de Cristo? Sim, estamos aguardando, inclusive. Aguardando, porque, Odi, biblicamente, Jesus era judeu. E Jesus veio como Messias para os judeus. E o apóstolo João escreveu que ele veio para os que eram seus, o povo judeu, mas os seus não o receberam. Então, quando vier o Messias que os judeus estão esperando, para nós cristãos vai ser o anticristo. Então, nós estamos aguardando a volta de Cristo, e essa volta de Cristo, como nós evangélicos cremos, vai acontecer o arrebatamento. Num piscar de olhos, assim como o relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente, um povo vai desaparecer da terra, chamado arrebatamento. Quando isso acontece, então começa o início da grande tribulação, aquilo que eu comentei que serão 7 anos que vão envolver todo o planeta Terra numa crise sem precedentes, numa angústia e agonia que nunca houve. Isso, né, falando em termos do que a Bíblia nos mostra. Pastor, muito obrigado pela entrevista, cumprimentos pelo programa que o senhor apresenta aqui, pela condução da igreja O Brasil para Cristo, aqui no município de Erechim. Vamos conversar mais vezes até agora, nesse período aí, se for possível. A gente nem tocou na pandemia, de repente ela se espicha um pouco mais.
Ok? Muito obrigado mais uma vez, então. Muito obrigado, Odi, e foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês, e um abraço a todos. A todos de casa, muito obrigado, até uma próxima, boa noite. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, ó, o Senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed.